Então, eu vou abrir os meus slides para a gente começar a nossa conversa. Muito bem. Hoje são 18 de abril. Essa é aquela reunião diferenciada, né, que a gente faz mais ou menos a cada 2 meses, em que a gente vai conversar um pouco sobre práticas de vida diária. Eu só fiz 4 slides, que é só para colocar o tema central, mas para a gente. Opa, peraí que eu fiz um erro. Desculpem. Volto aqui. Ué? Tá aqui. Muito bem. Pronto. Vou só diminuir vocês aqui, para não ocuparem muito espaço. Então, na nossa discussão hoje sobre práticas de vida diária, sinceramente, eu gostei muito de ver todos, porque somos um grupo, envolvidos na discussão de qual tema a gente vai falar. Sobre o quê? Porque existem muitos temas importantes, né? A questão é a ordem em que a gente vai trazendo-os. E aí, eu não lembro quem foi que criou esse título, né? Me desculpa, também não me importa muito, mas quem criou esse título estava, me parece, sim, interessado em trazer os outros temas junto, né? Então, mas nós temos que ter um título para ter um foco, senão nós vamos falar sobre conteúdos gerais de assuntos diversos e acaba ficando uma coisa mais difícil da gente ir trabalhando cada um dos elementos. E, sinceramente, eu acho que tem muitas discussões em práticas de vida diária para a gente fazer. O título ficou Sabedoria e Ativismo, Resgate da Vida, Saúde Mental e do Corpo, né? Então, eu fiz a seguinte proposta. Vamos discutir o título, o tema primeiro. E daí, vamos relacioná-lo com o que a gente está fazendo aqui. Porque o Práticas de Vida Diária entra dentro do contexto de quais são os objetivos do GELUX. Quais são os objetivos pelos quais nós estamos estudando a Gnoses de João, nós estudamos o Atma Bodh, Atma Yoga, a gente estudou o Ética, vamos depois estudar o, o, os rishis. Então, nesse contexto, é óbvio que isso aqui tem relação. Mas vamos tentar entender como seria a gente colocar em prática isso ao que a gente se propõe. Por exemplo, a gente vinha discutindo nesses últimos 2 meses o hino de Jesus e a cruz de luz. Eu vi muito, e eu confesso a vocês que eu gostei de ver isso, vocês trazerem reflexões, não apenas de ordem prática, mas reflexões de questões para a sua própria vida, né? Para mim, Jane, pessoalmente, ficou claro que a crucificação não é dos outros, a crucificação é de cada um de nós, e nós nos crucificamos de acordo com aquilo como a gente pensa, de acordo com a energia que a gente põe em movimento. Então, a nossa crucificação pode ser uma dor, mas a nossa crucificação pode ser um resgate da conexão entre o baixo e o alto e um deslumbrar todos os elementos que me compõem e me unem, me tornam uno com todos os demais e com toda a vida, né? Que é o estado de Cristo, de certa forma. Então, eu achei bacana muitas das questões que vocês trouxeram, né?
Quando a gente viu o hino, tinha lá a discussão sobre sofrimento, tinha lá a discussão sobre as danças circulares, tinha lá a discussão sobre a presença de um mestre, de um hierofante necessária junto ao grupo para que você dê certos passos em certos momentos da senda espiritual. Porque para quem isso ainda não ficou claro, o foco do Lux tem a ver não com qualquer conteúdo, mas com aqueles conteúdos que levam na direção do despertar da espiritualidade. Agora, como isso será feito vai depender muito dos caminhos que cada um vai escolher. E por isso eu acho a importância da gente ter esse momento, esse espaço, para conversar sobre as nossas vivências, as nossas leituras, reflexões, etc. E assim, coletivamente, vamos ajudando uns aos outros, inclusive para não cair em erro, inclusive para não cair nas garras de uma seita, inclusive para não se enganar, muitas vezes com a maior das boas vontades, mas assim, não está se dando conta do quanto é seu eu pessoal, com todos os medos que a gente tem, eu não sei vocês, mas para mim isso é óbvio na natureza humana, né? Nós que ainda não estamos muito fortalecidos, nós temos indagações, receios, medos, dúvidas, né? E isso dificulta muitas vezes o caminho. Então, o quanto é importante a gente ter um grupo onde a gente se sinta acolhido para poder ter essas conversas, né? Porque isso não é conversa para qualquer lugar, né? Então, eu trouxe o título e vamos ver se ele vai andar. Oi. Então, nosso título: Sabedoria e Ativismo, Resgate da Vida, Saúde Mental e do Corpo. Bom, então, o que que é sabedoria? Vamos fazer um exercício de brainstorm aqui. Por que sabedoria e ativismo ligados? E o que que sabedoria e ativismo se relaciona com o resgate da vida, saúde mental e do corpo? O que que esse tema traz para vocês? Eu de começo já diria que sabedoria é diferente de simples conhecimento. Não que conhecimento seja uma coisa simples, mas no sentido de que conhecer as coisas, identificar as coisas, distingui-las e compreendê-las é um fator extremamente importante. Mas, normalmente, nas tradições espirituais, a gente vai chamar de sabedoria de gnana, gnoses, que estão além do apenas conhecer as coisas, mas é dar aquele passo mais profundo, em que você sabe, eu gosto muito de usar essa conexão, você sabe com sabor. Você não sabe só com o olho, você sabe, é seu, você tem o sabor daquilo, né? Então, sabedoria e ativismo. Ai, ai, ai. E agora, o que que é ativismo? Agora eu vou deixar a palavra com vocês, vamos lá. Por que ativismo? E por que isso se relacionaria com a nossa discussão sobre práticas de vida diária associadas com a discussão das grandes tradições espirituais? Eu não estou dizendo que não tem a ver, não. Eu estou perguntando como. Ativismo vem da palavra ser ativo, né? Então, o nosso título claramente associa um saber que eu tenho para mim, que é esse saber de Nana, esse saber gnoses, e a ação de ser ativo. E essa ação de ser ativo, imantada, né, preenchida por sabedoria, deve nos levar ao resgate da vida, da saúde mental e da saúde do corpo. É isso? É isso que vocês pensaram? Isso tem alguma relação com a gnoses de João, ética, Atma Yoga, os rishis, os templários, Bardesanes, os Arcos de Tomé? São os livros que a gente já botou à disposição, né? Com esses temas todos. E por que que esses temas a gente traz no Gelux? Tem alguma coisa a ver com
sabedoria e ativismo, e com esse resgate da vida, resgate da saúde, do corpo e da mente, eu não vou fazer palestra, eu estou esperando vocês levantarem a mão e começar a falar. Fala, é, peraí. Sônia, é que quando você levantou a mão, o Fábio já levantou a mão também. Sônia, você é Pode ser, primeiro. tanto faz, tranquilo. Desde que foi sugerido, ficou então esse tema, eu, né, fiquei como militante que fui longos anos, né, mais vinculada à saúde pública, então fiquei pensando, E com bases que você tem na filosofia esotérica, não tinha como desvincular uma coisa da outra, eu imagino. não, não, obviamente que não, porque eu trabalhei na saúde mental, né, e, enfim, vários outros programas especializados, aonde a gente se depara justamente com seres humanos, né, em, em profundo adoecimento, e a questão social e a questão ambiental são fortes agravantes destes adoecimentos. Então, assim, eu fiquei num looping de pensamento, assim, é, Eu também, por isso que eu estou trazendo dessa forma. pois eu achei Não ficou muito assim um legal. balaio. Pois é, eu achei muito, muito legal. Parabéns pela forma como tu colocaste a introdução, assim, porque eu fiquei pensando como é que a gente vai juntar isso, né? Fiquei pensando sobre isso. Mas, enfim, e aí, assim, né? E também amanhã, né, é o dia que antes nós, no colégio, aprendemos como Dia do Índio, 19 de abril. Mas, desde 2022, ainda bem, né, eu chego a ficar arrepiada, assim, é o Dia dos Povos Originários, 19 de abril, eles conseguiram essa vitória, que eu entendo como é uma vitória, né? E Aham. aí eu não posso, aí eu fui buscar, porque eu sempre, né, uma pessoa que foi criada no meio do mato, né, zona rural, então, assim, não pude deixar de associar isso e ficar pensando que em algum momento, acho que a gente tinha que falar sobre isso, de quem realmente preserva, né, esse resgate da vida, a saúde mental, o corpo, né, que nós, né, em função de tudo da nossa De vida, cultura, é, educação. de tudo. Enfim, nós fomos inseridos, né, em outros contextos. Então, para mim, sabedoria e ativismo vem deste lugar, sabe? E aí eu fui ler, né, é um cara que eu gosto, né, e agora ele está na moda, porque ele foi Quem que eu não colocado. ouvi? Não, eu não falei ainda, Ah, mas tá, ainda não falou. Tá. não, eu gosto muito dele, né? Sigo ele há muitos anos e já pude estar com ele em palestra, assim, ele é um cara e enfim, outros tantos, né? E, e aí essa questão de sabedoria e ativismo, né? E aí uma coisa que o Ailton Krenak, né, que agora ele está na moda porque ele ganhou um assento, né, na Academia Brasileira de Letras, que finalmente a Uhum. academia ficou brasileira, né? Então, Entendi. é, então eu não pude deixar de ficar pensando sobre ele, e aí Fazer essa conexão, claro. isso, e aí, ao invés de eu ficar no meu looping, eu resolvi ir buscar algumas coisas dele para a gente, para centrar um pouco, porque ele Uhum. fala exatamente de tudo isso, né? Não, não só ele, como o Sim, Daniel mas ele é um Munduruku. exemplo. Ele é um exemplo hoje que eu acho que é bem importante para a gente, né? No meu entendimento, assim, Uhum. obviamente tantos outros, né? Que eu já Sim. tive próximo, o Lutzenberg, enfim, tantos outros ativistas aí que a gente tem, né? Uhum. Mas eu procurei me centrar nele justamente porque ele fala muito sobre isso nos livros dele, sobre essa questão do ativismo, sobre a questão da humanidade, sobre a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que pode contribuir um pouco. Eu peguei um pouco dos pensamentos dele
Mas, Perfeito. assim, com a tua provocação de sabedoria e ativismo, né, Hum. eu penso que nos nossos microespaços, né, a gente tem que ter muita sabedoria para, dentro do que é possível e dentro das nossas possibilidades, podermos contribuir, né, com o todo. É o que eu tento Porque o, fazer o ativismo em si, ele muitas vezes entorpece por uma dinâmica que a pessoa vai, se envolve e tropeça e vai e embola e as coisas muitas vezes, são muitos grupos que muitas vezes perdem o rumo por causa disso, né? isso, e É bem acaba que complexo. no cotidiano as pessoas acabam se perdendo, né? Às Exato. vezes eu vi muitos pais não conseguindo passar para os filhos, né? O que realmente, né? Então, enfim, é isso só para. É, E eu trouxe de- depois, né? Eu trouxe deixa eu passar um algumas pouquinho, porque já reflexões. tem três pessoas aqui também Ah, pedindo, não, e vamos eu nem adiante, desculpa aí. comecei ainda, né? Ai, desculpa. Não, não se desculpe, é Ah, só que bom que você começou. não, Fábio, não. tá com você. Depois do Fábio, Ana Paula, daí a Irenice. Oi. 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 Então, primeiro, assim, eu pensei nesse título, né? Porque eu fui instado, né, para a gente fazer uma apuração de votos e coisa e Ah, tal. desculpa, eu nem agradeci em público, mas Isso. agradeci no grupo, Mas mas agradeceu, obrigada, sim, Fábio. bastante. E nem precisava. Então, primeira coisa eu pensei assim, não, temos que juntar pelo menos quem foi votado, né? E eram dois temas que foram sugeridos, que eram separados, sabedoria e ativismo. E eu pensei, não, vamos juntar num título só, porque, para mim, e até pelas nossas leituras, não consigo ver como temas separados, porque no final fica ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, daí, nesse sentido, eu acho que resume, não tem como não ser ativista, né? Uhum. Eu achei A questão, interessante essa tua ideia, no sentido de que o ativismo, todas as duas questões são importantes, mas o ativismo pelo ativismo nem sempre está permeado de sabedoria. E isso, em parte, a Sônia estava chamando a atenção, isso, né? E agora, um ativismo na reta direção, ou seja, com sabedoria, ele deve provavelmente contribuir com esse resgate da vida, e aqui a gente está falando de vida como um todo, né? Da saúde mental e da saúde do corpo, né? nesse sentido. Nesse sentido, que somos um organismo só. É nesse sentido aí que foi pensado. Perfeito. Obrigada, Fábio. Ana Paula, eu vou botar as outras palavras aqui. A Ana Paula está abrindo o microfone ali, porque ó, a gente tem que ver também resgate, mas por que resgate, né? Resgate da vida, da saúde mental e do corpo. Eu vou botar logo as palavras aqui. Fala, Ana Paula. Boa noite, Boa licença. noite. Parte do que eu queria falar, você já trouxe, Jane, que é justamente essa ausência de sabedoria de grupos que praticam ou de indivíduos que estão nessa busca pelo ativismo, para que se possa ocorrer esse resgate da vida, para que se possa ter saúde mental e saúde no corpo físico. A senhora trouxe uma fala muito certa desse ativismo nessa reta direção, Uhum, que, assim, eu não tenho muita autoridade para falar no assunto, porque até então, para mim, quando foi proposto o tema, eu disse, eu vou ouvir, porque eu quero saber, assim, o que é que se tem sobre esse ativismo. Hoje de manhã eu assisti um vídeo curtinho que falava justamente dessa busca interna de um ou de um grupo por fazer mudanças daquilo que até então eu entendo que não está legal. A senhora iniciou sua fala trazendo um momento da humanidade que trouxe diversas mudanças para um grupo todo, que foi o momento da pandemia, e que nem sempre naquele momento ocorreu, por exemplo, ações que pudessem auxiliar aquela humanidade, uhum, esta humanidade da qual fazemos parte,
para passar por aquele momento com sabedoria, com Uhum. saúde mental, com saúde no corpo. Quantas não são as famílias que ainda estão sequeladas a nível Uhum. mental e a nível físico por aquele momento que foi experienciado por todos, porque os que não passaram por aquela patologia tiveram que se recolher em suas casas e passaram a ter que viver em busca de se preservar diante de um todo que estava sujeito a adoecer. Uhum. Ninguém Então, ficou isento, todo mundo foi afetado, não teve como, né? Muito, muito isso bem mesmo. pensado. E aí, se eu olhar para trás daquele momento, nem sempre houve essa sabedoria. Aquele momento lá trouxe esse momento de agora, por exemplo, diversas pessoas de cidades diferentes poderem se reunir em Isso. busca de um estudo, em busca de um conhecimento que possa melhorar a minha vida, que possa me Em trazer busca dessa sabedoria, talvez. isso Porque esse mesmo, foi que o é, gancho que me pareceu. sim, o estudo de João, que na qual estamos sendo contemplados, traz essa sabedoria que não está restrita a um conhecimento de informações, mas a uma gnose viva que pode me auxiliar a viver na vida com saúde na mente e do corpo. Então, assim, quando esse tema foi proposto, eu fiquei me perguntando, né? Quando eu vi, eu vim assistindo vídeos de manhã, como indivíduo, eu sozinha ou em um grupo, eu preciso ter sabedoria para desenvolver ações que me auxiliem a fazer o resgate da vida com saúde na mente e no corpo. Essa é a minha colaboração. Gratidão. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada. Irenice, Oi. oi. Então, quando eu pensei, já que esse tema foi o escolhido, eu não pensei em estratificar tipos de ativismo ou de atividade dinâmica, mas assim, falar de forma genérica e não apenas numa corrente de ação. Uhum. Então, eu trouxe mais questões para a gente refletir do que propriamente uma opinião, que eu não sou muito de opinião. Então, como a gente pode, já que somos buscadores, conciliar essa busca de ter atitudes sábias, né? Já que ainda não somos sábios. Mas aqui e acolá Não, a você gente está pode ter uma falando por atitude. você. De repente, Irenice aqui no grupo está cheio de sábios. Pode ser, eu estou falando de forma genérica. Ah, então, como a gente conciliar ações sábias e o ativismo que não prejudica? Porque, por exemplo, se a gente tem uma prática meditativa, sugere-se, inclusive, que se durma mais cedo para ter um sono restaurador, uma saúde mental adequada, para que não só saúde mental, mas também saúde física, para que a gente possa, de fato, ser autor na vida, ser ativo, ter uma atitude dinâmica com relação à vida, a nossa, particularmente, primeiramente, depois com os que nos cercam, e até o alcance que, dependendo da profissão, esse alcance possa levar. Então, como a gente conciliar? Porque me parece que até o termo ativismo é meio pejorativo, o vismo, ativismo. Então, uma coisa é ter uma atitude dinâmica, deixar de ser passiva, deixar de ser tamásica e passar a ser não rajásica, que ativismo, ao meu ver, já é uma atitude rajásica. E ter uma atitude centrada, que é sátrica, né? Como conciliar isso nesse mundo que nos cobra tanto, né?
Porque o ativismo, de modo geral, ele pode nos trazer muita ansiedade, pode nos trazer expectativa, que tudo isso é negativo. Pode nos trazer, inclusive, querer controlar a família, pessoas que estão ao nosso redor, inclusive situações. E quando o nosso cérebro não para, como é que a gente pode ter uma atitude sábia? Se a gente não consegue manter harmônico nem esse instrumento que a gente recebeu para que o contínuo mental pudesse agir. Então, a minha reflexão é mais com relação a isso, sabe? Muito bem É, pensado, é. Irenice. Era mais ou menos isso que eu queria trazer, e a gente vai discutindo e eu posso depois continuar falando, tá? Você, na verdade, com essa tua fala, você pegou a frase inteira, né? Que a Sônia também falou um pouco isso, né? E, fez o destaque, como a Ana Paula também, de que é necessária a sabedoria para que esse ativismo seja aquilo que ele de fato se propõe, que é ser ativo para termos uma sociedade mais saudável, equilibrada, eticamente estruturada, e que minorias e pessoas em situação mais difícil não sejam esquecidas, não sejam abandonadas, né? Porque, por causa do egoísmo, egocentrismo, que é natural, não deveria ser, mas que todos nós temos tão fortemente na nossa sociedade. Então, eu acho que a sabedoria é exatamente o antídoto para isso, né, Irenice? E aí sim, para termos um ativismo, que sim, concordo com você, ele muitas vezes, a depender de onde ele está e por quem está sendo falado, há um ranço com essa expressão, mas a proposta é que sejamos ativos no resgate daqueles que necessitam de mais apoio, né? Sermos ativos, mas sem sabedoria, não tem como. Eu achei muito interessante. E isso vai nos levar, Berenice e demais, para o meu próximo slide. Eu só fiz 4 slides, gente. Vocês sabem que o GLUX é um grupo de estudos do Lux de Ziu. Vocês entraram no Lux de Ziu. E daí, vocês sabem o que é isso? Onde estamos? Quais os objetivos? Com o que o Lux trabalha? Então, eu tive a intenção de lembrar a nós mesmos a que se propõe esse grupo de pessoas que forma o Lux e que colocou em palavras, tentou colocar em palavras um pouco do que este grupo se propõe, que não é fazer tudo e de todas as coisas, mas tem um certo foco, bastante tênue as suas linhas de demarcação, mas ele tem um foco, baseado em 2 grandes colunas. Então, o LuxView é um núcleo de estudos, investigação, reflexões, práticas, produção diversa, produção de livros, produção de vídeos, produção de reuniões, produção de encontros, produção de energia. E ele tem 2 colunas centrais. A tradição dos nazarenos essênios, a qual o livro Agnoses de João está vinculado, o grupo Viveca está muito vinculado, e essa tradição dos nazarenos essênios gnósticos, ela anda pelo caminho e vai se manifestar como a filosofia esotérica do gnosticismo judaico, cristão, maniqueu e do gnosticismo sufi. E essa tradição mais central, nós também trabalhamos com o complemento da antiga Cabala, que é a tradição dos Tanaim, a Cabala cristã, e a decorrência dessa tradição cabalista que chega na tradição de Lúria, já no século XVI, se eu não me engano, mas é por ali. Mas é este caminho. E a outra coluna diz respeito ao Buda Dharma, que é chamado de budismo.
mas não é qualquer budismo, é o budismo Mahayana e tibetano, da escola Kadampa, Jonang e Gelugpa Ensa, da qual os Panchen Lamas são expoentes. E tem essa tradição, por exemplo, nós temos muito presente no grupo liderado pelo Bruno, né, que é o Dhinana. E nessa tradição do Buda Dharma, a gente ainda não tem um livro só publicado, mas o último capítulo dos Rishis, o Alberto já faz uma introdução à tradição do Buda Dharma, né? E nessa tradição existe um fortíssimo complemento, que é a tradição Advaita, seja a Advaita Vedanta, seja a Advaita Shaivismo, da região de Kashmir, tá? Nós temos já materiais e estudos e produção sobre essas áreas, mas não dá para colocar a público tudo ao mesmo tempo. Essas duas colunas, né, são o centro principal em termos de tentar alcançar uma compreensão maior da filosofia esotérica. Então, o Núcleo Lux Viziu é um centro de investigação focado na perspectiva dessa filosofia esotérica de algumas das centrais tradições do Oriente e do Ocidente, com ênfase no Dharma, com ênfase na tradição Advaita, com ênfase no gnosticismo, judaico-cristão e maniqueu, no sufismo e na Cabala. Tem algumas outras coisas que permeiam também, mas esses são os principais focos. E com isso se busca aprofundar a compreensão do que os grandes mestres que vieram e estão no mundo transmitem, tentando indicar este caminho, e a partir desse estudo fazer as próprias reflexões, as investigações mais profundas, sim, ter práticas, e práticas não é necessariamente apenas práticas rituais, mas as nossas práticas compatíveis e coerentes com aquilo que a gente estuda. A Sônia deu o exemplo agora há pouco, né? Falando sobre o trabalho dela profissional e como não dá para desconectar o que ela estudava de filosofia esotérica e o trabalho com pessoas com necessidades de atendimento especial, né? Com doença mental, com situações de risco, com minorias, esse tipo de coisa. Então, essa conexão, isso produz resultados. Da mesma forma, a Irenice chamou a atenção da prática de meditação, que é uma prática, e existem formas diferentes e variadas da prática da meditação. E não existe uma meditação. Existe um modo de tentar buscar um caminho que a você lhe permita a meditação, o estado meditativo. E nem sempre é igual para todos, não. Alguns conseguem por alguns caminhos, outros por outros. Mas a Irenice chamou muito a atenção como é necessário a gente ter a prática da meditação para ter mais clareza mental, para ter menos perturbação e assim ser mais capaz de ver mais claramente aonde estar ativo, de que forma ser ativo. Porque não é a atividade pela atividade, mas é o caminho mais sábio na direção da ajuda a nós próprios e a todos os seres, ao planeta, à vida. E o título da vida está aqui, o resgate da vida, da saúde mental e da saúde do corpo. Então, eu trago esses elementos dos objetivos, dos fundamentos do Lux Ziu, porque nós estamos no grupo do Gelux, discutindo conteúdos do Lux, e a Jane gosta de trazer essa discussão para a gente pensar, e no meu dia a dia, isso tem alguma ação?
Ou basta eu decorar um monte de nomes em grego, em copta, em sânscrito, em tibetano, e aí eu estou me tornando sábio? Não, é essa transformação interna, que não é um mero saber das coisas de fora, mas isso. Será que isso de alguma forma nos transforma e de alguma forma nos torna sabiamente e retamente ativos? Que tipo de ativismo, porque essa questão foi colocada aqui também, o Fábio e a Ana Paula também ilustraram isso. Que tipo de ativismo nos caberia como pessoas interessadas na filosofia esotérica, na espiritualidade, no auxílio ao outro, no crescimento interior, no despertar interior? Estou jogando isso para a gente conversar. Como seriam as práticas diárias daqueles que associam esses dois conjuntos de ideias? Me entenderam? E a Sônia, a Irenice e o Fábio, os quatro, a Ana Paula também, disseram que trouxeram mais reflexões. Então, eu quero ficar calada, porque eu botei um monte de questões aqui, caso fossem necessárias. Mas o que que vocês me respondem? Há alguma possibilidade da gente encontrar relações entre ativismo e sabedoria no resgate à vida, à saúde mental e ao resgate da saúde do corpo em si, com os objetivos pelos quais o Lux se propõe ao trabalho? Vocês veem essa relação? Alguém quer falar? Eu botei algumas questões para a gente conversar. Fala, Vânia. Estava sentindo a sua falta, Vânia. Sabia que a Vânia ia falar, eu estou brincando aqui com ela, mas é que eu sei o quanto isso mexe com a Vânia, porque a Vânia, como a Sônia, como outros aqui, tem uma prática muito forte nesse sentido social, no sentido do resgate da vida dos demais, né? Porque é a mesma vida. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Então, esse tema é muito, muito lindo, porque, assim, na realidade, o estudo com vocês, ele faz com que possamos também, essa forma interior da gente sentir Deus, sentir essa energia, ela vai ser externada, né? E nas práticas da vida diária que a gente vai poder externar o que o coração está sentindo, não é? Porque Colocar senão... esse conhecimento à prova, mostrar, assim, sentir ele se expressando. Que bom que você falou isso. Porque tudo é uma expressão, né? E ela vem primeiro, é um exemplo, se você está sentindo isso, ela vai externar em todos os lugares, e você vai querer mudar a sua forma, que você vai entender com essa sabedoria, um exemplo, que você vai estar sentindo dentro esse amor por tudo e por todos, pelo meio ambiente, pelos animais, pela compaixão, esse ativismo sem, por exemplo, não sei, eu vejo muita gente fala que sou ativista, mas fica brigando um com o outro, fica colocando, julgando. Então, para mim, sabe, eu sou vegano, cara, se eu sou vegano, eu não posso falar que eu sou melhor que alguém, eu sou só vegano. Eu tenho se eu falar que eu sou melhor que o outro, eu já não sou mais, é uma situação minha que não vai, você entendeu? Eu sou vegano, mas interiormente não vou ter mudado, né? Então, assim, eu acho que esse ativismo, eu acho que é um pouco, não sei, eu sinto que é muito diferente. Eu penso em ativismo toda vez que eu penso em Gandhi, sabe? Fazer algo com amor, né? Sem violência mesmo. É claro que eu estou aprendendo a fazer, não tô dizendo que eu sou, né? Mas a gente perde a paciência também, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, ainda estou assim, nesse estágio. Mas normal, né? Não sou nada aqui
Mas, enfim, é um aprendizado, né? É um aprendizado. E as mudanças, porque, se eu falo, sou a favor de um meio ambiente equilibrado, primeira coisa, eu reciclo meu lixo, eu separo meus resíduos, que não é lixo, eu separo, eu ensino para os meus filhos, né, para minha filha, um exemplo, ela faz isso. Se não faço dentro de casa, como que eu vou sair levantando uma bandeira, não é? Então, assim, eu acho que tudo é a questão de dentro primeiro, né? E você trouxe várias questões interessantíssimas também, mas tem uma coisa que a mim, é pessoal, me incomoda muito, que a gente fala, por exemplo, de ser mais consciencioso com tudo que a gente faz, de ter essa atitude mais compassiva com a vida presente em todos os seres, incluindo no nosso planeta, mas a gente produz uma quantidade de lixo absurda. Ah, mas eu reciclo o meu lixo. Bom, já é um pouquinho melhor, mas a quantidade, a produção de lixo que a gente faz, e as pessoas muitas vezes têm pouca atenção com isso. Ah, eu não quero mais. Ah, eu separo para ser reciclado, não sei o quê. Mas o nosso mundo não tem mais espaço para tanto lixo. E aí tem o nosso lixo mental, Sim, muito lixo mental nas redes sociais, né? O nosso lixo de todos os tipos, né? Eu acho muito interessante isso. Será que a partir, é uma pergunta para vocês aqui, será que a partir da leitura e conhecimento desses grandes mestres de sabedoria, tomando-os como possíveis mestres, teremos nós melhores condições de não gerar tanto lixo em todos os sentidos? De sermos pessoas que favorecem o equilíbrio no planeta, que trazem mais saúde em todos os aspectos, mais vida, né? Muito legal. Desculpa. Vânia, muito obrigada. Queres falar mais alguma coisa? não, eu acho assim, essas condutas, né, são condutas que nós temos que tomar, né, e aí não adianta eu sair levantando bandeira para várias coisas que se eu não tenho isso em mim, de uma forma bem transparente, né, e definida, né, então por isso que eu vejo que às vezes tem muitas pessoas lutando por alguns direitos, mas elas mesmas não são, elas agem de forma muito agressiva, então isso não traz um equilíbrio para aquilo que ela está buscando, né? E a sociedade hoje, Separando, a sociedade está muito separando, né? doente, a doença, assim, tipo, a doença mesmo de pensamentos, né? Eu falei hoje com uma cliente, falei, como você, que eu falo com meus clientes, eu sou advogada, mas eu falo para eles assim, vocês têm que acalmar o coração, porque se você não acalma o coração, a sua mente vai ficar cheia de coisas ruins, a sua mente vai ficar com pensamentos ruins, porque o seu coração tem que acalmar. Então eu falo isso para ela, geralmente eu falo, meu lema que é acalma seu coração, o pessoal fica brincando comigo, porque assim, se eu não acalmar meu coração para as coisas, para os conflitos, para as coisas, eu não vou conseguir ter raciocínio, nem sabedoria para resolver as Sim. coisas. Então eu acho que a sociedade hoje está doente em relação a isso, eles não acalmam o coração. É Uhum. difícil, mas a gente tem que buscar os mestres mesmo, para poder acalmar. É isso Muito aí, bom, obrigada. Vânia. Obrigada pelas propostas, pela reflexão. Ana Paula, Eu consegui tirar Oi, muito. Jane, tudo bem? Eu gostaria de complementar o que a senhora está trazendo e o que a colega Vânia trouxe. Tem uma frase que é muito trazida na maioria das vezes, que é mente sã, corpo sã. A colega trouxe a lembrança de Mahatma Gandhi. E aí, se eu pudesse dizer assim, se eu pudesse utilizar essa palavra para designar esse ser que veio à Terra, de chamá-lo de um dos maiores ativistas que veio ao planeta, sim, que modificou uma sociedade de uma maneira que levou para esse acalmado coração que a Vânia trouxe. E na maioria das vezes, nem sempre a sociedade de hoje se lembra desse momento que modificou de uma forma,
eu não sei nem dizer se a palavra correta é de uma forma, mas de uma maneira, todo um povo. Porque as informações que eu tenho, que são poucas, sobre Mahatma Gandhi, é que ele trouxe uma modificação no modo de pensar para o povo da Índia, que até então não foi copiado. Era tão bom se as boas ações fossem copiadas para as sociedades que estão ao redor daquele povo até então, pelos demais governantes que estão à frente da população mundial até então, cada um no seu lugar. E aí um colega, um amigo, certa vez, ele conta um relato de que Mahatma Gandhi foi convidado para uma festa e não pôde entrar na mesa porque ele não estava vestindo terno e gravata. Ele estava vestindo as roupas que Gandhi vestia naquele momento e que eram roupas produzidas por ele. E até então ele não pode participar daquela festa. E aí é dito que ele manda o terno, vamos dizer assim, numa caixa para o pessoal que organizou a festa, dizendo assim, não, eu não pude entrar, mas o terno pode entrar. Então, na maioria das vezes, você não entendeu agora, né? O terno podia entrar, mas ele, que era o convidado especial, por não estar com o mesmo, não pôde participar da solenidade. E aí, a senhora trouxe também essa questão da saúde mental, do lixo mental que é produzido. Grandes são as informações de que uma das maiores patologias que estão atingindo a sociedade é a depressão, que é uma patologia mental, que se dá por pensamentos, na maioria das vezes, mentais adoecidos. Quando eu falo assim, eu não estou restringindo, vamos dizer assim, dando um diagnóstico para uma patologia tão grave como essa. Mas aí, Gandhi propõe essa mudança na maneira de pensar, essa mudança na maneira de agir, e aí eu penso que é algo muito interno, Jane, é algo muito de dentro para fora. Eu me lembrei da flor de lótus que desabrocha em meio ao lodo. O lodo. E ela tá ali, mas ela não deixa de ter beleza em meio a um lugar tão, vamos dizer assim, que eu poderia dizer que é tão, que não é apropriado para surgir uma beleza de uma flor daquela, e ela vai lá e desabrocha. Então é algo muito íntimo de cada um, e um transbordar para o lugar onde eu estiver, na minha casa, nos ambientes onde eu visito, na sociedade da qual eu faço parte. Então, a minha contribuição é essa nesse momento. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Yara. Oi, pronto. Para esse tema de hoje, eu não pensei assim em focar em alguma coisa específica. Eu fiquei lendo várias coisas que eu achava que podia ter alguma coisa de vínculo, especialmente com os propósitos do Lucas de Ziu e a nossa atitude, a nossa ação. Então, né, como acho que a maioria aqui está com muitas coisas, né, borbulhando assim na mente, né? Eu achei legal isso que a Ana Paula trouxe agora, da questão da doença mental, né, que, na minha opinião, é essa busca, ou seja, a falta dessa busca, uma falta de alma, vamos dizer, que leva as pessoas a ficarem depressivas, a ficarem ansiosas, né? Então, elas têm uma carência de alguma coisa que elas não sabem reconhecer o que é. Então, pode ser que tenha a ver isso. Eu, desde muito jovem, lá na década de 80, eu sempre fui uma ativista dentro dos movimentos ambientais, né? Eu participei da HPAN, né, que a colega citou mais cedo, do Lutzenberger, que eu acho que ele é um precursor da questão ambiental, da defesa do meio ambiente no Brasil, e ele focava muito na questão dos agrotóxicos, que naquele tempo não era o mesmo nível que é hoje. Então, e naquele tempo ele já se preocupava. Ele dizia Só para deixar assim, claro, hoje está pior. Sim, ele dizia, eu cresci aprendendo com os meus pais que a gente guarda comida num armário e os venenos no outro. Ele falava isso, eu me lembro perfeitamente dele falando isso. E hoje não, hoje eles querem produzir comida com veneno. Então, ele foi um grande ativista, né, lá na década de 80. Eu andei fazendo umas leituras do Geoffrey Hodgson,
que eu achei muito interessante ele trazer isso, que essa falta de percepção da unidade, que a gente consegue, assim, se a gente não consegue pensar bem no nível espiritual, o que que é essa unidade, a gente não consegue sentir ainda, na ecologia a gente consegue ter um vislumbre, porque todas as coisas são interdependentes, nenhuma das coisas funciona sozinha. Então, quando eu estava estudando na França, eu fui convidada para escrever num web jornal. Eu fazia um artigo duas vezes por mês. E uma vez a editora do jornal disse que ia acontecer uma manifestação ecológica numa cidade que casualmente eu iria estar, né, naquele final de semana, e eu fui lá participar da manifestação ecológica. Eu fiquei assim meio decepcionada, que daí é o outro gancho com o Geoffrey Hodgson. Fiquei decepcionada por quê? As pessoas estavam, acho que era uma manifestação sobre o efeito estufa, né, desmatamento, efeito estufa e coisa e tal, mas elas, tinha muitos ativistas ali fumando, e aí quando eu escrevi o meu artigo, foi nessa reflexão, que quem que trouxe, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que foi a Vânia e a Irenice também, em parte, que são as nossas ações no dia a dia. Será que nas nossas ações no dia a dia são condizentes com o que a gente está defendendo, com o que a gente está levantando essa bandeira, né? Então, as pessoas ali se diziam ecológicas, estavam pelo meio ambiente, mas será que na vida pessoal delas, elas fazem alguma coisa realmente para fazer esse movimento? Ou será que elas não estão dispostas a mudar os seus atos, né? Até que nível as pessoas realmente estão dispostas a fazer uma transmutação na sua vida, na sua mente, nas suas atitudes, por aquela causa que ela defende? Então, por que que isso me lembrou Geoffrey Hodgson? Porque o livro que eu estava lendo, eu li 2 dele, O Chamado do Alto e Meditações sobre a Vida Oculta. Ele fala assim, que essa falta de compreensão da unidade, né, leva ao egoísmo. Aí ele discorre várias páginas sobre o egoísmo das pessoas e o egoísmo das nações, que sempre visam aquela coisa de beneficiar a si mesmo, né, ou obter algum tipo de lucro, né. E eu gostei Priorizam a si mesmos sobre os outros. Priorizam Sim, a si mesmos sobre priorizam os a si demais. mesmos sobre os outros, exatamente. Então, não consegue ter essa noção de que tudo é uma coisa só, e o mal que eu faço aqui vai repercutir no mundo, o bem também, né? Então, ele fala uma frase assim, que as pessoas só realizam ações pelo todo depois de muitas decepções e fracassos. Isso já dá um gancho com uma outra frase que eu lembro, que a gente pode aprender, ou pelo sofrimento, ou pela sabedoria, né? Então, a gente que vai escolher o que a gente vai aprender de que maneira, né? Vai querer aprender sofrendo, como a gente está, né, hoje, com o aquecimento global, as coisas todas, e na nossa vida, Recentemente, Yara, sim, recentemente nós vimos uma frase que eu acho que dizia assim: se tivesseis sabido o que é o sofrimento, terias aprendido a não sofrer. exatamente. Então, essa frase sempre eu lembro muito, né? Eu acho que eu queria só lembrar, assim, que o nível de egoísmo, né? Porque a gente pensa assim, né? Matar uma pessoa é uma coisa extrema, né? Inclusive, tem textos budistas que dizem que que gera karmas. Aí, pessoas, por defender causas, muitas vezes cometem assassinatos. E o Brasil, em relação aos ativistas ambientais, em 2020, eu vi um dado, 2020, 2022, o Brasil era o 4º país do mundo que mais matava ativista ambiental. E em 2023 passou a ocupar o 2º lugar. Então, né, que forças que estão envolvidas ali, né? Se a gente for pensar do lado dos ativistas, é aquilo que eu falei, né? Será que eles realmente estão dispostos, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão lá tentando fazer alguma coisa, mesmo que de uma maneira externa, né? E A os que questão da são contra, cidadania. por quê? Não perceberam ainda, né, essa interligação de tudo, né?
Bom, são muitas reflexões que a gente acaba levando, né? Vou deixar a Mazé falar um pouquinho. Eu peço até desculpas, mas eu confesso, o meu objetivo com trazer essas discussões é nos tirar do conforto, da acomodação, né? Ver na questão da prática. E para mim também, onde pesou muito, Yara, nas minhas reflexões, foi a questão do egoísmo. E eu acho que o egoísmo é um assunto que permeia todas essas literaturas aqui que eu estava referindo do Lux. Não deve ser à toa. Obrigada, Yara. Mas abre teu microfone. Bom, muita coisa foi falada, e eu sempre nessa questão da prática, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito ansiosa e muito prática, então Vou eu fico concordar, eu conheço doidinha ela. com todas essas falas que tiveram aí, que foram muito boas, e a lembrança de Ayrton Krenak foi maravilhosa, porque eu também sou fã de carteirinha dele, e ele é um sábio, eu acho, que está encarnado aqui entre nós, sabe? E realmente Ayrton Krenak é demais. Tem outros seres também, Sebastião Salgado, que eu acho que eu vi uma foto no seu Facebook sobre a proposta de fazer replantar, né? Ele replantou na área dele muitas árvores e tal. Mas essas são, eu acho assim, personalidades, né? São pessoas muito especiais, que têm aqui uma missão. Eu me sinto tão pequena em tudo isso, mas eu penso assim, o que é que eu posso fazer? E aí vem a coisa da minha visão prática de como atuar, como agir com eu vou dizer sabedoria, talvez até seja presunção, mas vamos lá. Vamos Com pensar melhor discernimento, com um pouco mais de né? informação. Então, eu penso assim, sabe, Jane, eu acho que tem a nossa prática, e essa coisa do lixo, por exemplo, é uma coisa que muito me toca, e gostaria de trazer assim, como reflexão e como, sei lá, talvez eu vá chover no molhado, mas eu acho que existem práticas que a gente pode fazer sem sofrimento, mas as pessoas não se dão ao trabalho, sabe? Porque o lixo é uma coisa assim, né? Você fecha o seu saquinho, coloca lá e ele acabou o seu problema. Você não E está mais fechou o vendo, olho. Não tem mais né? nada a ver com você. Saiu da sua frente, acabou, deixa eu cuidar aqui do meu babado, entendeu? Vou fazer minhas coisas. Eu não. E o lixo é um drama, é um drama. E se a gente não atuar de uma forma mais sábia possível, vai ser muito complicado para as gerações futuras. Então, eu trago aqui, como eu falei, talvez eu vá chover no molhado, mas eu acho que são 5 práticas que a gente pode adotar e que eu procuro fazer a cada minuto da minha vida, que é os 5 R's. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas os 5 R é uma ideia ótima, é um processo muito prático para o nosso cotidiano, que é reutilizar. Reutilizar quantas coisas não vão para o lixo que a gente podia reutilizar e não comprar outras, sei lá, entendeu? Reduzir mesmo, reduzir consumo, reduzir o lixo, né? Recusar. Quantas vezes a gente vai na farmácia ou até ao supermercado, vai comprar alguma coisinha desse tamanho assim, a primeira coisa que o vendedor faz é pegar um saco e enfiar dentro. Aquela coisinha mais um saco plástico. Então, todas as vezes que eu vou primeiro, que eu tenho as minhas sacolas, eu levo as minhas sacolas, e a primeira coisa que eu falo é, não precisa botar no saco plástico, não. Vamos economizar o planeta, pelo amor de Deus, vamos economizar o planeta, abro a minha sacolinha e bota tudo dentro. Então, eu acho que essa é uma outra coisa que a gente pode fazer também, como práticas da vida diária nesse sentido, tá? E repensar, que é isso, refletir a quantidade de embalagens
de isopor é um transtorno. Então, nós precisamos pensar. Para dizer o mínimo, né? É um transtorno para dizer o mínimo. Exatamente. O isopor não é reciclável. O isopor que é usado nas quentinhas, em todas as embalagens que a gente vai comprar no supermercado, aquele monte de coisa embalada, aquilo ali não é reciclável, porque já está sujo e contaminado, não adianta, não resolve. Agora, aquele isopor que vem nas coisas que a gente compra, nos eletrodomésticos, calçando e tal, aquilo é limpo, aquele pode ser reciclável, tá? Então, repensar, vamos parar de comprar ou diminuir, se a gente puder, adquirir coisas que venham no isopor. E, finalmente, reciclar, que é separar adequadamente o lixo, né? Fazer a separação. Aqui em casa eu separo assim, tampinha vai num recipiente, pilha vai no outro recipiente, vidro vai no outro recipiente, é tudo separado, é uma loucura, né? Aí depois de um tempo juntou um tanto de vidro, leva para o PEV, que eu acho que tem gente que nem sabe que existe PEV, que é o posto de coleta que você leva. As pessoas nem sabem, não sei. Então, eu acho que esse tipo de ação que a gente pode ter, no sentido até de educação, de informar, sabe, com as pessoas que nos rodeiam, enfim. Então, era essa a minha contribuição ansiosa para fazer. Mas nós tivemos aqui no conjunto, e eu acho que você fechou com chave de ouro, e não acabou a reunião ainda, mas você fechou com chave de ouro, uma demonstração de sabedoria no nosso ativismo e na recuperação, no resgate da vida de todos os seres do planeta, das matas, das águas, dos animais e do nosso corpo físico e mental, né, do nosso conjunto. E eu queria te pedir para você só repetir os 6 R's. 5. 5, desculpa. 5. Né, eu já acrescentei mais um. É o resgate. Pronto, tá certo. Resgate da vida, aí vem os 5 R's da sustentabilidade. Isso. Só repete os 5. Inclusive, é engraçado que eu estou morando num condomínio, e aí eu até escrevi um texto a respeito disso no jornalzinho interno aqui, para tentar sensibilizar as pessoas. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Dá para ler ou não? Dá para ver. Tem então, um planeta, né? Isso. Uma bola, um círculo, e o círculo girando com as 5 áreas. Pronto, isso. Tá? Então, mas lê para a gente, porque não está muito legível, não. Reutilizar, reduzir, recusar, repensar, e o último é o reciclar, é o fim. Então, se eu fizer tudo isso antes, eu vou ter... Nem tenho que reciclar. Pronto, vai diminuir, né, o resíduo para reciclagem. Mas é isso. Perfeito. Me parece que essas são atitudes sábias, essas todas que vocês disseram, e esse resumo, né, que a Mazé trouxe. Ela quis colocar bem curtinho, então ela fez um resumo, que é uma atitude prática. Pronto. É uma atitude para a vida real, para a vida prática. Que se for, como todos vocês enfatizaram tanto, baseada em sabedoria, provavelmente ela vai aumentar a capacidade de percepção da unidade, a vida em todos os seres, a preservação do planeta e das vidas que dependem desse planeta, e a sustentabilidade de tudo isso. Porque não tem vida espiritual se a gente não sobreviver, é o básico. É o básico. Mas eu já estou cuidando de mim e quando eu morrer eu não quero nem voltar para cá. Isso é egoísmo puro. Nós somos parte disso aqui. Isso aqui existe conosco e sem nosco também. Então nós somos parte disso tudo. Qual é a nossa responsabilidade? Fala, Mazé. Não, para completar, eu gostaria de mencionar também o Marcelo Blazer, que eu não sei se vocês conhecem,
que é ele é professor de filosofia natural, física e astronomia. Dentro da minha formação, que eu sou uma formada em exatas, então eu tenho muito essa ligação com essa coisa mais, talvez, de cabeça, e eu preciso dessa lógica, né, para poder me situar. E ele escreveu um livro lindíssimo, que ele lançou há pouco, que é O Despertar do Universo Consciente, que muito legal, eu acho que é um manifesto para o futuro da humanidade. Então, eu acho que vale a pena também a gente pegar esses seres que estão vivos, né, que estão bem próximos hoje da gente, ainda, Então, é isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Fala, Sônia. Não, a propósito, tem uma gravação no YouTube, ele participou do Roda Viva, né, um dos lançamentos deste livro. Muito interessante os questionamentos, e sabe, que espremeram ele, assim, mas foi muito bonita toda a fala dele, assim. Eu assisti ao vivo e depois assisti a gravação. Mas eu queria No voltar Roda Viva, tá no Roda Viva. No Roda Viva, no Roda Viva. Aham. Isso, muito bom. muito bom, assim, e acho que foi essa semana que teve o Yanomami, né? Isso, é este livro aí que ele estava lançando. Muito, muito linda a fala dele, assim, e muito realista e esperançoso, muito, muito bonito mesmo, assim. Tentaram tentaram, mas não conseguiram tirar ele do prumo, assim, da proposta, não, sabe? Dada a coerência com que ele fala, né? Enfim, mas terminou a reunião com essa proposta da Mazé, que eu achei muito legal. Não, eu queria só voltar a essas questões, assim, que eu fiquei, aqui na medida que a gente ia falando, uma das coisas que a Yara estava falando, e os demais, assim, que é assim, acho que egoísmo, sim, né, lamentavelmente nós somos seres humanos, e em alguma medida, mais ou menos, a gente tem atitudes egoístas, quer queiramos ou não, a gente, né, tenta se melhorar, atingir uma sabedoria, né, mas a gente se depara com pessoas egoístas e às vezes a gente com atitudes egoístas, né, e vamos seguindo nessa trilha aí para nos melhorarmos. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e que a Yara trouxe para mim, o que me toca muito é a incoerência, sabe? A incoerência. Oi, pode continuar. Tá. Eu só tirei a Tá. tela para enxergar todo mundo. Eu pensei que era eu que tinha mexido, teve Não, uma hora que eu não. mexi A aqui, sumiu tudo. incoerência, desculpa. O que me Chamou a incomoda atenção. muito, que sempre me incomodou, né, tanto em nível profissional, quanto militante, quanto, enfim, vários grupos relacionais, assim, que a gente se insere, é a incoerência mesmo, sabe? Porque, por exemplo, eu sou, né, sanitarista, ocupei cargos como sanitarista e desde o final da década de 80, 90, na construção do Sistema Único de Saúde, né? O SUS, o nosso sistema de saúde. E, assim, ó, de me deparar com sanitaristas fazendo a defesa, mas com carteirinha de plano de saúde na sua bolsa. Ou seja, isso me incomodava em um grau, assim, né? Porque como que eu, né, ou secretário de saúde, ou lá no Conselho Municipal, no Conselho Estadual de Saúde, com uma carteirinha de plano de saúde privado. E Então, defendendo o SUS. o que é que eu defendo, o que é o que eu acredito? Bom, não preciso dizer que eu sempre fui achincalhada quando ocupava a fala fazendo essa fala, né? E é complexo isso, né? E aí vem tudo isso que a Yara estava colocando, né? Até que tu defende, mas e tu, na tua vida cotidiana, na tua vida diária? E lendo aqui as questões,
uma coisa que o Ailton Krenak fala, que o futuro é ancestral. E aí me vem muito, assim, que não é à toa que este grupo existe, né, que vocês fazem esse esforço de se permanecer, de estudar todos esses mestres ancestrais, trazer a luz, eu entendo que é trazer a luz, né, essa ancestralidade que tanto nos ensinou e tanto nos ensina ainda, o que às E vezes nos até tem mantido vivos. e o que às vezes até me entristece, porque, poxa vida, ainda a gente tem que estar falando, né? E ainda bem que tem vocês que se debruçam, né, nesses estudos, que eu estou mais próxima agora e estou ali, né, correndo atrás, como eu digo, né, assistindo os vídeos, enfim, porque é uma linguagem que eu não domino, né, enfim, mas a gente vai aprendendo porque o meu sentir, assim, parece que eu já ouvi isso em algum momento e eu sou muito grata, né, eu disse, gente, é tudo que eu pensava, né, ai, que bom, sabe aquelas coisas que nem criança, assim, ai, que maravilha. Faço minhas as suas palavras, exatamente. Tenho esse É, sentimento também. gente, quando eu escuto, às vezes, né, lá no canal, em algum vídeo que eu vou assistir, assim, eu disse assim, gente do céu, isso fez tanto sentido. Era isso, exatamente isso que eu dizia, só não sabia dizer dessa forma, ou enfim, né, e é tão bonito. Então, essa questão da ancestralidade, é tão linda, né, é tão profunda, e a gente tem que retomar isso, vem do coração mesmo, vem de dentro, assim, a alma consegue, assim, ficar massageada, assim, apagada, né, a minha alma se afaga, assim, e sim, mas o meu filho diz que eu sou uma acumuladora. Mãe, tu é uma acumuladora. Eu também sou confundida nesse sentido. Aham, assim, criticada por É a questão do amigos, né? reutilizar. Sempre dá para fazer alguma coisa com aquilo. E olha É, que eu reutilizo, eu eu também. reutilizo. As minhas coisas aqui de cozinha são antigas, né? Aí eles, mas tem coisa mais moderna, mas essa aqui está servindo ainda, para que que eu vou comprar uma colher moderna aí essas que tem agora de De plástico? plástico. Não sei que plástico é aquele, mas eu disse, gente, isso aí, se eu tenho essa aqui ainda de pau, tá cavadinha ali, mas ela ainda serve, né? Então, bom, e é isso, e separar, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um grupo, né, que é a Composta Garopaba, e a gente paga e a gente separa o lixo orgânico e eles vêm buscar as bambonas, né? E eles, então, assim, que eu penso somado a isso, que são práticas, mesmo que pequenas, né? Mesmo que não jogar lixo ali na praia, né? Tu recolhe o teu lixo, sabe? Aqui a gente participa muito de ações, né? Junto com, como eu treino surf, né? Então eu participo junto com o surfista de grupos, né? De limpeza da praia. E é Não, isso que terrível, você assim, falou, olha como é terrível. importante. Valorizar os trabalhadores, pagando pessoas para fazerem uma parte do serviço que a gente acaba não dando conta de fazer. Não, porque se tu separar, tá? Aí ou tu vai ter que levar para uma granja, né, para os animais comerem, né? No início da Uhum, década de 90 tem aquele vídeo que eu trabalhei muito, o Ilha das Flores, né, que a maioria deve conhecer, é um vídeo aham. que quase que eu decorei aquele documentário de tanto que eu trabalhei nas comunidades com aquele documentário em 94 e 95. Ele, se não me falha a memória, ele é de 92. Mas, enfim, esses dias ainda tinha um pessoal trabalhando com ele, com este vídeo, de tão atual que ele ainda é, Uhum. né? Então, assim, eu queria só somar, assim, né, a essas discussões, ou as nossas reflexões, e também, assim, né, que eu acho que é isso, são pequenos grupos, é individual, mas que com os nossos exemplos, tá, com a nossa coerência, a gente vai passando adiante. Eu creio muito nisso. Mesmo as Isso, pessoas, né,
assim, dizendo, porque isso não vai adiantar em nada, porque daqui a pouco, sabe? Eu disse, olha, eu não vou estar mais neste mundo, mas o mundo vai estar aqui, né? E a natureza, como meu pai dizia, tu pode destruir tudo, mas ela mesma vai se refazer. Ela vai, deixa ela quietinha, que vai brotar tudo de novo e vai se refazer. Então, e é verdade, eu vi muito isso também acontecer em muitos lugares, né? Mesmo com planos de conservação, né, ambiental, a natureza, se tu não mexer mais nela, ela vai se refazer, ela vai se recompor. Só que nós precisamos ser mexidos. Nós humanos precisamos ser mexidos para nos recompormos, para nos refazermos. Então, Olha só, Sônia, tomar a você, contribuição das colegas. você e os demais falaram sobre questões de vida prática, que é a aplicabilidade dessas discussões em termos de sabedoria, de redução do egoísmo e questões assim, para que o planeta como um todo e a vida como um todo e todas as suas manifestações tenha maior chance, né? E aí eu fico ouvindo você, e a Mazé vai gostar disso. Essas pequenas ações são muito pequenas, não vai fazer diferença, salvo se todo mundo fizer essas pequenas ações, porque aí vai ser uma grande ação. E é isso que faz a diferença. Se cada um fizer só a sua parte, ninguém vai precisar se meter de ter que fazer a parte do outro. Mas, em geral, como disse a Mazé, ela está no condomínio e talvez seja só ela e mais um que fazem a coisa mais próximo do que deveria ser. E o restante fica por conta desses dois também que tem que sair catando, né? Porque se cada um fizesse a sua parte, a Vânia escreveu no chat uma coisa muito bonita e eu vou ler e aí ela vai comentar. Ela sugere assim, ó, renascer na mesma vida, como outro ser, como vivo. Não é esperar a próxima encadernação, é renascer aqui e agora, neste momento, como um vivo, né? Isso nos permite, provavelmente, contribuir mais, né? Tem várias coisas aqui. A Irenice também tinha colocado 5 R's, mas é. Então, gente, já estamos quase na hora, mas ainda temos tempo para mais alguma conversa. Na próxima quinta, a gente começa o primeiro capítulo do livro do João, página 16, e a gente deve ver umas 6 a 7 páginas, pelo nosso ritmo. Eu duvido que vá no ritmo que eu tinha pensado, porque vai aparecer muita informação ali, né? Viu, Ana Paula? A gente vai falar muito sobre o quarto evangelho, o personagem João, onde ele estava inserido e tudo mais, é que vários de vocês andaram me perguntando. Então, eu acho que vai ser muito bom. E aí, essas associações, não adianta a gente ficar discutindo um passado com personagens que a gente, oh, que legal, que lindo, olha que sabedoria. Mas ele não está falando para o vento, para o ar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E aí Jesus disse, né, para João, se você tivesse entendido o que era o sofrimento, você não estaria sofrendo. Ele não disse para o João, ele disse para nós. Será que a gente não se dá conta o quanto o sofrimento faz sofrer a todos os seres? O quanto o egoísmo faz sofrer a todos os seres? A nós e aos demais? O quanto nos prende, né? Muito legal. Últimos comentários, gente. Fala, Ana Paula. Jane, licença, eu estou ouvindo a senhora falar. Eu estou me lembrando de uma das suas observações no dia de hoje, foi relacionado à crucificação de si mesmo. A outra observação que a senhora trouxe foi a que já vem sendo trazida no estudo sobre João, que é: se tivesse sabido não sofrer, não saberias o que era o sofrimento. E aí me veio a questão, por exemplo, do que acontece hoje em, por exemplo, marcas de produtos que a gente precisa utilizar
e que são produtos que não fazem testes em animais, que não fazem uso, já existem aquelas pessoas que fazem uso da alimentação orgânica. Eu não faço ainda, vou ser bem sincera, senhora, mas eu sei que isso é um movimento que auxilia um tanto. Tem os veganos, os vegetarianos que buscam estar nesse preservar da população animal até então, dos animais, corrigindo minha fala. E aí me veio essa questão assim, quando a senhora traz para essa necessidade dessa modificação interna, de ações que eu devo fazer em prol de mim mesma, para que eu possa chegar num estado de saúde, de equilíbrio, aonde eu estiver, em meio às pessoas que eu estou, e não me colocando nessa condição de adoecimento e de fazer uma crucificação de hábitos não saudáveis, que na maioria das vezes são até estimulados pela sociedade. Sim, A colega trouxe o exemplo dela levar a própria sacola dela para o supermercado. Isso é um hábito de pouquíssimas pessoas fazem isso, mesmo a gente sabendo que é algo que auxilia um tanto, porque, por exemplo, eu tenho supermercados na cidade que eu moro que eles já vendem a sacola plástica. Então, ou você leva a sua sacola retornável, ou uma caixa, algo do tipo, ou você tem que pagar. E na maioria das vezes as pessoas não querem pagar pelo saquinho, então, por uma questão da economia, ela já tem que levar. Então, eu vejo assim, que isso mexe muito com uma desconstrução de hábitos que foram construídos ao sim. longo da humanidade para uma construção de novos hábitos. Aí, para mim, me remeteu ao comentário que a senhora trouxe dessa crucificação em si. Não aquela crucificação que até então foi trazida pelos cristãos, daquele movimento que já comentamos até então em outras oportunidades, mas essa crucificação dos hábitos não saudáveis para uma construção de hábitos melhores. Gratidão. Muito bem colocado, concordo. Eu espero, assim, porque por mais não suficientemente competente que eu possa ser, que na discussão nossa a gente vá se dando conta dessas questões, de que esses ensinamentos não sejam uma leitura livresca qualquer. E se estiver sendo, vamos dar um jeito de mudar, que o nosso encontro vale a pena, né? Que seja um momento de transformação interna, e isso não é mensurável pelos outros, né? Mas isso é mensurável pelas medidas que a gente observa na gente mesmo, o quanto o nosso comportamento exterior expressa, e sem cobrança, gente, tá? Porque cobrança não faz bem. Mas o quanto nós próprios percebemos que o nosso comportamento exterior expressa ou não aquilo que eu falo nas quintas-feiras à noite. Eu não estou falando eu, Jane, estou falando eu, cada um de nós, né? Então, eu acho que essa reunião aqui, ela foi muito boa, para às vezes a gente se dar conta de... Eu lembrei, Ana Paula, que você defendeu muito e deu exemplos, e eu acho ótimos aqueles exemplos, sobre a questão da preservação da água, né? Quantas pessoas não se dão conta que aquele banho comprido, com chuveiro bem quente, elétrico... Mas eu sou um ativista na preservação do meio ambiente. Mas a água é um bem permanente? Não. E aí, como disse a Ana, a gente vai se dando conta, né? Então, aqui, com as 5 palavras que a Mazéia e a Irenice trouxeram, com os comentários de cada um de vocês aqui, a Vânia, Ana Paula, Fábio. Fábio, você queria falar de novo, já ficou quieto aí. Sônia, Yara, né? Que a gente faça as nossas leituras também, isso também é uma questão de sabedoria, na minha opinião. Escolher o que a gente vai ler. Tem coisa que não vale a pena, na minha opinião. Não, eu só queria, assim, e todas essas nossas falas, elas redundam em saúde mental, Sim, sim, né? Porque, assim, se nós tivermos, né, conseguindo, e também ser exemplo, e nós tivermos essa coerência, né, cuidarmos dos nossos egoísmos, isso tudo contribui, assim, enormemente, essas práticas cotidianas,
na nossa saúde mental. E acho que tu falaste uma coisa muito importante, que é sem cobrança, sem culpa, né? Porque nós não somos, né, uns pequenininhos, a gente, às vezes, né, comete os nossos equívocos, dá licença, né? Mas, assim, que a gente também não se... Ah, por que que eu não fiz isso? Porque sempre há tempo, né? Então, isso que é um legado importante, assim, né? Sem essas cobranças, sem, sabe? Porque já me aconteceu, né, de ir no supermercado e de não ter levado, não, eu tinha que passar e tive que pegar uma sacolinha. E aí depois eu disse, puxa vida, eu tenho que andar, né, com a minha... Com Aí todos nós já aconteceu fiquei isso. eu, pois é, mas fiquei eu, desculpa, estrada fora, né? Eu disse que droga, que isso, que aquilo. Tá, Sônia, deu, chega, né? Também é isso, sabe? Então, a gente então, não se preservar a nossa saúde mental. É. Isso é Não, imprescindível, assim, é. porque o grau de adoecimento que alguém falou aqui, mente sã, corpo são, é, é algo, assim, e não se deixar sucumbir, assim, pelas pressões, né? Ah, eu tenho que fazer isso, porque senão o planeta, né, só um pouquinho, tia, só um pouquinho, né? Vamos devagar aí, né, porque Vamos né, fazer o possível. o Você traz uma possível. questão na tua fala extremamente importante dessa questão da saúde mental, também nessa coerência. O grau de sofrimento de uma mente que se dá conta que as suas atitudes externas são incoerentes com as suas proposições internas Horrível. é horrível, É muito dói ruim. demais. Muito, Então, a muito. gente tem que aprender a perdoar-se, tem que aprender a observar com atenção, e eu quero que esses momentos da discussão das práticas de vida diária não seja uma cobrança de dar regras e como tem que ser, mas que a gente reflita se as nossas leituras, as nossas discussões também estão servindo pessoalmente para nos fazer melhores, para auxiliar, para melhor auxiliar a todos os seres, ao planeta, à vida como um todo, nesse resgate da vida, da saúde mental e da saúde corporal, né? Então, eu acho que foi muito bom. Fábio, você ia falar, queres falar ainda? Ele levantou a mão e baixou a mão, ele levantou a mão e baixou a mão. Também essa mulherada fala muito, né? Não era. Ah, eu acho que se complementou tudo, era umas questões de umas reflexões minhas sobre egoísmo, mas a prosa foi para outros lados e está muito bom. Tá bom. Gente, quinta-feira que vem a gente se reencontra, às 19 horas aqui, e eu peço, por favor, se possível, que leiam. O capítulo 1 inteiro não dá, ele é enorme, né? Quer dizer, podem ler, claro, seria ótimo. Mas eu acredito que a gente vai andar ali umas 6 páginas, mais ou menos. Acho que umas 4 reuniões a gente pega esse capítulo 1 todo. E a gente se encontra lá. Vamos desejar a energia a todos os seres, que a energia, porventura aqui gerada, neste nosso momento de reflexão, gentilmente seja emanada em todas as direções, tocando os corpos, as mentes, as almas de todos os seres, em todos os níveis, em todos os espaços, em todas as direções. E que, assim sendo, possa, cada vez mais, a unidade em harmonia expressar-se para todos os seres. Que aqueles que sofrem encontrem seu melhor refúgio e que possamos ser mãos, mentes e corações em prol desta unidade em harmonia. Que assim seja. E muito obrigada.
Senhores, senhoras, muito obrigada pela reunião, muito obrigada por esse momento. E quinta-feira que vem temos mais. Aliás, quinta temos reunião e no sábado tem palestra Prajna e Dhinana. É bem interessante esse tema. É engraçado que eu vinha estudando também, e o Alberto também, e aí ele me disse, eu vou falar sobre isso. Eu disse, que legal. Vamos embora. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.